Oi, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos pra gente conversar bastante, um ótimo bate-papo pra gente pensar, refletir sobre determinadas coisas, pensarmos juntos aqui, e eu espero muito que vocês gostem, porque hoje eu resolvi trazer 5 dicas, 5 coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia pra deixar o nosso dia mais leve, o nosso dia melhor, um pouquinho mais feliz. Não são todos os dias que a gente se sente bem ou que a gente tem um dia maravilhoso, ensolarado, que a gente sorri desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Tem dias que são mais difíceis, que são mais complicados, e eu sempre falo muito aqui no canal pra vocês. Também converso bastante sobre isso lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, começa a me seguir porque rola vários bate-papos pelos stories. E eu sempre falo pra vocês que a gente precisa respeitar as nossas emoções, a gente precisa respeitar aquilo que a gente tá sentindo no dia, principalmente as nossas emoções que vão ali pro circuito negativo, a tristeza, a raiva, o medo. A gente precisa deixar que essas emoções fluam, que elas aconteçam, até mesmo pra gente poder entender o que tá acontecendo na nossa vida, pra ter aquele sentimento presente ali, pra ter aquela emoção presente. Mas existem algumas coisas, alguns hábitos que a gente precisa começar a mudar para que a gente possa ter uma mudança positiva de comportamento, consequentemente uma mudança positiva de pensamento, e aí a gente alcança também uma mudança de sentimentos. O que eu trouxe para vocês são algumas dicas bem básicas, bem simples, só que a gente não para para pensar ou para colocar em prática no nosso dia a dia, porque geralmente a gente ocupa o nosso dia com 300 mil atividades, porque a gente cresceu numa cultura e pensa dentro dessa cultura de que a gente precisa estar produzindo o tempo inteiro, que a gente precisa ser produtivo o tempo inteiro, e a gente não acaba tendo pequenas pausas, pequenos momentos que são momentos de autocuidado, e são esses momentos que auxiliam a gente a voltar a ter contato com a gente, a entrar em contato com os nossos sentimentos e principalmente a entrar em contato com aquilo que a gente realmente deseja para nós mesmos. Queria muito ter uma fórmula mágica e falar assim, nossa, se você fizer isso e isso, seu dia vai ficar incrível, vai ficar maravilhoso, mas infelizmente a gente não tem essa receitinha de bolo, não tem uma fórmula mágica para mudar os nossos dias. O que a gente tem é o poder da decisão, e eu acho que isso é muito mais interessante, muito mais poderoso do que uma fórmula mágica, né? O poder da nossa decisão, de poder escolher o que fazer, os nossos passos, e poder principalmente escolher por nós, sabe? Aí a gente traz um pouquinho da nossa autonomia, da nossa independência, e de reconhecer que a gente pode sim escolher, que o tempo inteiro a gente tá escolhendo, e que a gente pode escolher coisas boas para nossa vida. Então, vamos começar com esses 5 diquinhas que eu separei para vocês. Primeira coisa que eu coloquei aqui numa lista de que pode ajudar o seu dia a ficar melhor é você fazer alguma coisa que você sente que você tem domínio, que você sente que você é bom fazendo aquilo. Porque isso faz a gente entrar em contato com o nosso poder de criação, seja o que for, seja realmente criar algo, ou seja fazer alguma coisa como passar no joguinho. A gente gosta do joguinho, eu sou bom naquele jogo e eu posso jogar um pouquinho hoje, eu consigo tirar um tempo pra fazer aquilo. Quando a gente faz coisas que a gente gosta, coisas que fazem bem pra gente, que tiram um sorriso, que deixam a gente mais tranquilo, ou que deixam a gente mais esperançoso, e principalmente quando a gente faz coisas que a gente sente que a gente é bom naquilo, a gente se engaja mais, a gente fica mais leve, a gente se sente mais potente. Porque de um dia todo ruim, uma coisa eu sei que eu dou conta de fazer. E aquilo vai invadindo a gente de uma forma bem positiva. Invadindo o que eu falei no sentido de vai transformando a gente de dentro para fora. Quando a gente entra em contato com algo que a gente é bom e que a gente se sente bem fazendo, a gente consegue afastar um pouco as nossas defesas e perceber melhor as coisas que estão ao nosso redor. Então isso é uma dica bem bacana para você aplicar no seu dia. Tira pelo menos 10 minutinhos, 15, o tanto que for possível, para você fazer alguma coisa que você se sente bem fazendo, ou que você sente que você sabe fazer muito bem. Isso é muito, muito, muito bom pra gente, e além de ser muito gostoso também, porque a gente tem aquele momento de envolvimento com uma atividade, de envolvimento com algo que traz sentimentos bons.
Pri, mas eu não faço nada bem feito, não tem nada que eu sinta que eu faço bem feito. Então faça alguma coisa que seja gostosa, que você se sente bem. Seja assistir um filme, assistir uma série, ver um vídeo no YouTube, ler um livro, escutar uma música, dançar no seu quarto, alguma coisa que seja agradável pra você, alguma coisa que te deixe leve. E depois é legal você refletir um pouquinho sobre esse pensamento de que você não faz nada bem feito, porque isso mostra mais uma pressão pro perfeccionismo do que uma realidade. Às vezes a gente acha que não faz nada bem feito, mas faz um monte de coisa todos os dias e que dão certo. Então, a gente precisa pensar também nisso, assim, realmente eu não sei fazer, ou eu me cobro ao extremo para ser tudo muito perfeito, e eu nunca chego nessa perfeição, porque a gente já falou sobre isso, eu já falei muito sobre isso para vocês, perfeição é fantasia, e a fantasia geralmente, na maioria das vezes, não é compatível com nenhuma realidade. Segunda coisa da minha lista aqui é uma coisa que a gente faz todos os dias, só que a gente não presta atenção e às vezes a gente passa batido em alguns momentos, que é alimentar-se. Sim, comer. Muitas vezes a gente tira alguma refeição para poder dar conta de algo que a gente tá fazendo. Ah, não vou almoçar não, porque eu não vou ter tempo pra fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e a gente não se alimenta bem, a gente não desliga, sabe? Quando a gente realmente para um segundo, senta ali num lugar confortável, pega alguma coisa para comer e curte aquele momento, isso além de satisfazer a nossa necessidade básica de se alimentar, de cuidar do nosso corpo, isso também faz a gente se conectar. E quantas vezes a gente faz esse momento todo atropelado, todo correndo, sem prestar atenção no que a gente tá comendo, sem prestar atenção na hora que a gente tá se propondo a fazer isso. E aí, se possível, coloca alguma coisa que você realmente gosta muito em alguma das suas refeições. Então, se seu dia tá muito difícil, agrada sua criança, né? Agrada essa criança interior. Come um chocolate, toma um sorvete, eu não sei do que vocês gostam, mas tenta buscar na memória uma coisa que você gostava muito quando você era criança, que você gostava muito de comer, e tenta colocar isso no seu dia, nesse momento de autocuidado que é o momento da alimentação. Terceira coisa que eu incluí na minha listinha aqui para deixar o dia mais leve é os 20 minutos de paz. O que é isso? São 20 minutos que você pode tirar à noite, ou quando você acorda, ou então no momento que for possível para você no seu dia, que são os 20 minutos em que você não vai fazer nada. Sabe assim, nada, que você vai tentar se desligar realmente das coisas. Isso é muito importante, gente. Eu falei 20 minutos, mas aí cada um vai ajustando a sua realidade. 5 minutos, começar com 5 minutos já é muito e já vai trazer um pouquinho de diferença para o seu dia. Os 20 minutos de paz são os 20 minutos onde a gente vai colocar os pezinhos no chão, deitar no chão, ficar tranquilo e não ter que fazer alguma coisa, não se propor a ter que fazer alguma coisa. Lembra que eu falei lá no começo, né? Que a gente é acostumado a organizar o nosso tempo a partir de atividades. A gente quer estar em atividade o tempo inteiro e a gente não para desligar. Ah, mas eu tenho minha hora de dormir, eu durmo. Beleza, mas seu sono tá gostoso? Seu sono tá tranquilo? Provavelmente não, porque a gente não consegue descansar. Pra gente ter uma boa noite de sono, a gente precisa primeiro desligar do nosso dia, desligar das coisas, preparar o nosso corpo para depois conseguir ter uma boa noite de sono. Então eu recomendo, mas como eu disse, vocês escolham aí o momento que é possível para vocês, mas eu recomendo que esses 20 minutinhos de paz seja antes de dormir, porque assim você prepara o seu corpo para descansar. Sim, a gente precisa preparar o nosso corpo para descansar, porque como eu falei, tô batendo aqui na tecla com vocês, a gente é muito acostumado a colocar o nosso corpo para trabalhar o dia inteiro, o tempo inteiro. Então, quando a gente prepara o nosso corpo com esses 20 minutinhos de paz, a gente consegue entrar em contato, né, com a tranquilidade, que pode não parecer, mas mora dentro de você sim. Existe um pontinho de tranquilidade aí, que às vezes é reprimido, é jogado lá pro fundo, mas existe. Quanto mais a gente vai fazendo esse exercício, mais a gente vai conseguindo ter momentos mais tranquilos, momentos que a gente consegue coordenar melhor os nossos pensamentos, que a gente consegue coordenar melhor nossos sentimentos e os nossos impulsos também para comportamento. Então, se você consegue começar com 5 minutos, começa com 5 minutos de paz. Aí depois vai aumentando, 5, 10, 15, 20. Se você conseguir em algum momento ter meia hora,
desse tempinho para você ficar, assim, desconectado, maravilhoso. Então aqui a gente desliga o computador, a gente desliga celular, a gente desliga televisão, tudo que possa tirar você desse momento de tranquilidade. Nas primeiras vezes é bem difícil, é como meditar, sabe? Aquele momento de meditação. É complicado porque os pensamentos eles ficam vindo, né, e convidando a gente a fazer coisas, mas é um processo de aprendizado, a gente vai aprendendo a ir desligando, e quando o pensamento vir, a gente vai aprendendo a mandar o pensamento para outro lugar, e o importante é você ter pelo menos 20 minutos do seu dia que você vai estar simplesmente só com você, tranquilo, na paz, sem ter que fazer nada. Quarto item que eu coloquei aqui na minha lista foi cuidado pessoal. Fazer algum cuidado pessoal. E isso, gente, pode ser um banho. Um banho que você toma já é um cuidado pessoal e pode ser uma coisa muito importante para o seu dia. Como assim, Priscila? A gente precisa ter pelo menos um cuidadinho pessoal com a gente durante o nosso dia, todos os dias. Então, o seu banho pode ser um momento prazeroso para você. Não precisa ser mais uma atividade a cumprir. Sabe aquela coisa assim de, eu tenho que acordar, tenho que escovar os dentes, tenho que tomar banho, aí depois eu tenho que vestir minha roupa, eu tenho que estudar, eu tenho que ir trabalhar. Não precisa ser um momento da sua lista de coisas a serem cumpridas. O momento seu de tomar banho pode ser um momento prazeroso, um momento gostoso e um momento, pensando num banho ao acordar, um momento para você voltar para você entender o seu dia, você curtir, né, aquela água gostosa caindo. Então, quando eu falo de ter um cuidado pessoal, pelo menos no seu dia, é alguma coisa que você vai fazer por você e que você vai ter plena consciência de que você tá fazendo. Porque quando as coisas estão só na lista de tarefas, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, a gente não toma consciência dessas coisas quando a gente vai fazer. Principalmente se são coisas que a gente faz todos os dias, a gente faz no automático já. Então a gente não tem consciência, a gente só faz no automático. Então a gente já lava o cabelo, aí já passa o sabonete, já enxuga e pronto, e acabou. Então, um cuidado pessoal que você tenha consciência na hora que você esteja fazendo. Então, no exemplo do banho, né? Eu vou colocar a água na temperatura que eu gosto, eu vou usar um sabonete que eu gosto, eu vou usar produtos que eu gosto do cheiro, que eu gosto do resultado, que realmente me fazem bem. Eu posso colocar uma música pra curtir enquanto eu tô tomando banho, eu vou prestar mais atenção nos meus movimentos, eu vou realmente estar presente naquele momento. Então, quando eu falo pra incluir pelo menos um cuidado pessoal que seja consciente no seu dia, é isso que eu tô falando, é você realmente estar presente naquele momento e não fazer no automático. É você curtir e sentir que você tá cuidando de você, que você está fazendo algo por você. Isso que é o mais importante. Você saber que você pode se dar carinho em coisas simples do dia a dia, mas que são, sim, autocuidado, que são formas da gente se dar carinho, se dar amor e mostrar que a gente se importa com nós mesmos. E pra finalizar, a última coisa que eu coloquei na minha listinha aqui foi anotar 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Pri, mas às vezes meu dia foi horrível, foi péssimo, não aconteceu nada de bom. A gente tem essa mania de pensar que só porque não aconteceu o que a gente queria no nosso dia, o nosso dia foi horrível. Óbvio que existem dias que são difíceis, que são desafiadores demais, mas na maioria das vezes, quando a gente fala que o nosso dia não foi bom, a gente não tá falando do dia, a gente tá falando de alguma meta que a gente estabeleceu e que não foi possível ser cumprida naquele dia, ou que não saiu como a gente esperava. E aí a gente fica tão focado em uma situação do dia que a gente esquece todo o resto do dia. Então a gente considera que aquela situação, aquele momento foi o dia inteiro e não percebe em pequenas coisas que aconteceram e que podem ter sido boas. É um exercício que traz bastante consciência e é um exercício que é legal fazer diariamente, porque assim a gente vai aprendendo a observar mais os nossos dias e observar muito mais as coisas que nos acontecem. É um exercício bacana porque faz a gente sair do foco daquela situação que não saiu como a gente esperava, daquela
meta que não conseguiu ser alcançada, e a gente começa a pensar em outras perspectivas. Não é também para inventar uma coisa boa e fingir que algo que eu não gostei foi bom. Não é nada disso. Mas é começar a reparar em outros momentos no seu dia. Então, por exemplo, pode ter um dia que algo no trabalho não deu certo. Mas vamos pensar assim? Você conseguiu acordar na hora, você conseguiu chegar na hora no trabalho, você conseguiu se alimentar na hora certa, você conseguiu falar com algum amigo, você conseguiu dar risada de algum vídeo. Isso são exemplos de pequenas coisas boas que acontecem no nosso dia e que a gente não dá valor. Então, quando eu proponho vocês a anotarem 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, mesmo que seu dia não foi tão legal, é uma proposta para vocês pensarem no seu dia como um todo, tirando do foco aquela situação que não foi legal. Se eu tirar essa situação que não foi legal, quais são as outras coisas que eu fiz no meu dia e as coisas que deram certo, que eu consegui cumprir, que eu consegui fazer para mim ou para outra pessoa? Isso é muito, muito importante. Como eu disse, é um exercício que é bacana fazer diariamente para a gente ir se habituando a ter esse novo olhar para o nosso dia, esse novo olhar para as coisas que a gente faz e principalmente para as coisas que a gente sente. Bom, meus amores, então essas foram as dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, não tem uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo que é só eu passar aqui para vocês e falar, olha, se vocês seguirem todos esses passos, tudo sempre vai dar certo, até porque a vida não é assim. Isso é uma grande ilusão, né? A gente pensar que tudo sempre vai dar certo. A gente precisa ter consciência que vez ou outras coisas não vão dar certo, vão dar errado. E é a partir dessa consciência que a gente vai se preparando para situações, que a gente vai aprendendo a lidar com as coisas que não são tão legais. Mas é possível sim criar novos hábitos para que a gente consiga ver coisas que são boas. E aí, de novo, eu quero frisar aqui pra vocês, não são coisas imaginárias, não são coisas que eu vou criar na minha cabeça que são boas. Não, são coisas que realmente, genuinamente são boas e a gente não percebe, porque a gente tem uma ideia de que coisa boa é só meta alcançada, é só tudo acontecer da forma como a gente espera. E não, não é assim. Coisas boas são as coisas simples e pequenas que também acontecem no nosso dia a dia e que a gente não dá o devido valor. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você quer mais vídeos assim, de bate-papo. Me conta se você já aplicou alguma dessas coisas que eu falei aqui no seu dia a dia. Depois volta aqui e me conta como tá sendo pra você exercitar essas coisas no seu dia a dia. Dá seu joinha pra ajudar a gente, se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana. Começa a me seguir lá no Instagram, me segue no blog também, etc, etc. Um super beijo e até o próximo vídeo!